Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. O Espírito Santo vive um momento muito positivo quando o assunto é o turismo. Em 2025, houve aumento no número de visitantes, aumento no número de empregos e, de acordo com uma pesquisa do Observatório do Turismo, 99% dos visitantes recomendam o Espírito Santo como um destino de excelência. É claro que isso é resultado de uma combinação de fatores que vão além dos atrativos naturais, das belezas do nosso estado. O turista, quando escolhe um destino, leva em consideração também a segurança pública, a mobilidade, o custo de hospedagem. No ponto de vista de hoje, vamos falar sobre as tendências para 2026, os dados mais recentes e o impacto do turismo na nossa economia. Que o Espírito Santo é lindo, isso a gente sabe, mas como transformar essa beleza em potencial? Entender quem são nossos turistas pode ser um caminho para saber o que oferecer, como receber bem todos eles. Aqui no estúdio comigo, Pablo Lira, presidente do Instituto Joanes, que é um braço de pesquisa e inovação do governo do estado. Pablo, bem-vindo. Obrigado, amigo, por aceitar esse convite. Obrigado, meu irmão. Parabenizar você aí pelo trabalho, legado que você desenvolveu na nossa Secretaria de Turismo, onde você enquanto secretário de Turismo e lá no Instituto Joanes, nós andamos de mão dada, contribuindo para desenvolver políticas públicas no turismo com base em evidências científicas, que estão fazendo toda a diferença para alavancar o turismo no estado. Obrigado, amigo. Obrigado, viu, pelas palavras e pela parceria que a gente teve nesse tempo de setor e também agora aqui na comunicação, você participando do nosso novo programa. É muito bom te receber. Prazer é meu e parabenizar também pelo ponto de vista onde a gente aborda temáticas muito qualificadas sobre o nosso estado do Espírito Santo e assuntos também especiais que impactam no cotidiano do capixaba. É isso, Pablo. A gente vai falar de um assunto que eu gosto muito porque eu amo o nosso estado, eu amo viajar pelo Espírito Santo. E, aliás, foi um embate, né, enquanto na Secretaria de Turismo que eu senti muito, que era convencer o capixaba de que sim, ele está num estado maravilhoso, convencer da autoestima do capixaba. Isso era um negócio que me tirava um pouco do sério, porque a gente está num lugar muito bom. E não é só bonito, é um lugar que tem segurança, que tem mobilidade, que tem, claro, uma gastronomia riquíssima. Sim. Queria te perguntar, você pesquisa sempre, ajuda o Observatório do Turismo, né, com as pesquisas. Quem são os nossos clientes? Vou chamar assim. Se a gente pudesse colocar num ranking, quem mais visita o nosso estado, Pablo? Depois dos capixabas. O estado do Espírito Santo é esse estado com essas virtudes que você comentou, né? Um estado com belezas naturais, as praias. É um estado compacto, 46 mil quilômetros quadrados. E a gente encontra um pedacinho de cada parte das regiões brasileiras aqui nesse estado. Qual é o estado, Felipe, que a gente tem essa oportunidade de acordar de manhã, ir para a praia, comer uma muqueca no almoço lá em Meiaípe e, em questão de 2 horas, estar nas montanhas capixabas tomando um cafezinho colonial, muito próximo a essa diversidade turística. Estamos localizados no Sudeste e os nossos potenciais clientes, principais clientes, são os nossos irmãos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Esse ranking aí, depois do capixaba, quem mais visita? Minas Gerais? Minas Gerais, Rio, Bahia e São Paulo. E os capixabas também que estão descobrindo o estado do Espírito Santo, esses pedacinhos riquíssimos, como você falou, culinária, beleza natural, praia, a nossa cultura muito forte do capixaba. E a gente também começa a observar outros estados despertando esse interesse e desenvolvendo fluxos turísticos aqui para o nosso estado, por conta de que estamos observando nos últimos anos o governo do estado, a Secretaria de Turismo, um trabalho contínuo, cumulativo, onde cada um dá a sua contribuição, junto com outras organizações e caminhando de mãos dadas com o setor privado, o setor produtivo, onde a gente está conseguindo destravar pautas do nosso turismo. Olha que maravilha agora a gente poder contar com o projeto do aeroporto da região serrana do estado. Sensacional.
obras logísticas que a gente vê aí as nossas rodovias, a BR-262, o governo do estado, o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, aportando recursos junto com o governo federal para destravar essas pautas. E também em grandes entregas, como lá no meu município de coração, o município de Guarapari, onde eu nasci, a obra da Orla de Miaípe. Incrível. Um ambiente que estava degradado e agora foi potencializado com a atuação do Estado junto com o setor produtivo. É um momento diferenciado e a gente está no caminho para dar um salto no nosso turismo. O turismo do Estado do Espírito Santo vai chegar, a gente acredita e trabalha para isso, não só em vários cantos do Brasil, mas também do mundo. A gente tem um potencial muito forte e isso está em movimento, está acontecendo. Até porque a gente atrai muito turismo de negócios para cá, né? E com essa transformação que vai acontecer ali na área do pavilhão, inclusive um projeto que nós trabalhamos muito, eu ainda enquanto secretário, trabalhamos muito para destravar esse projeto de revitalização, eu posso chamar até de reconstrução do pavilhão, porque vai ser uma reconstrução. O pavilhão acaba recebendo muitas feiras, mais de 500 mil pessoas por ano passam por ali, nas feiras e nos eventos que acontecem. Isso pode amplificar ainda mais com o projeto do pavilhão, que também vai atrair muito turismo. Isso aí, muito bem localizado, também perto do aeroporto de Vitória, grandes eixos arteriais metropolitanos e também interestaduais, né? Esse projeto, ele alavanca o turismo de negócios aqui na nossa região metropolitana da Grande Vitória. Esse ranking que você passou, é claro que é feito todo um estudo. Nesse estudo a gente consegue chegar também a quanto tempo o nosso cliente, eu estou chamando assim, é uma brincadeira, viu gente? É o nosso turista, que é sempre muito bem-vindo. Mas a gente consegue saber quanto tempo ele fica e quanto ele gasta, por exemplo, quando ele vem para cá? Sim. Em período de férias. A gente nas pesquisas aí, né, junto com o Observatório do Turismo, nós constatamos aí um tempo de permanência médio de 3 a 5 dias, variando da época, e um ticket aí que chega, dependendo da época, de 250, 400 reais, dependendo do período analisado. E o nosso governador Casagrande, sabiamente, ele diz o seguinte: nas pesquisas com o nosso cliente, esse nobre cliente que é o nosso turista, aqui do estado do Espírito Santo, um dos itens que eles estão avaliando com maior nível de satisfação, acima de 90%, 95%, a culinária, a questão da estadia aqui, mas a segurança pública, Felipe. Que é fundamental também. Fundamental. Sem segurança pública, a gente não tem saúde, não tem educação, não tem turismo. Não tem paz, né? E a gente vê o esforço do governo do estado com o programa Estado Presente, que está contribuindo para reduzir a criminalidade aqui no nosso estado, garantir segurança. Se a gente garante a segurança para a população nossa, capixaba, o turista ele vai se sentir seguro, vai sentir aí uma qualidade visitando os nossos municípios. Isso é muito positivo e nessas avaliações os turistas têm apontado, se sentindo seguro, bem acolhido pelo capixaba também. Aliás, eu li também que nessa pesquisa, mais de 99% dos turistas que passam por aqui recomendam o nosso estado para amigos, para parentes. Isso é fruto, consequência desse bom trabalho. Claro que ele vai achar muito bacana a Praia de Camburi, a Pedra Azul ou a Ilha de Guriri, seja lá como for, né, para onde ele vai visitar. Mas, se não tiver tudo isso que o Pablo trouxe aqui agora, certamente ele não vai não só não recomendar, como também não vai voltar. Não vai voltar. Que esse é um problema. Essa ação integrada, né, desde o acolhimento. E aí a gente tem também aqui no estado nos últimos anos programas como Qualificar ES. Então é uma integração, não é só o turismo, mas é a ciência, tecnologia e inovação, os trabalhos da segurança pública. Com o Qualificar ES tem cursos voltados para a rede aí do que a gente chama da economia do turismo. Qualificação profissional até para empreender, acesso a crédito através da ADERES, do Banestes também e outras instituições. Então essa integração está dando um caldo muito bacana para fortalecer ainda mais o nosso turismo. Ações na mobilidade, Felipe. Olha como que foi importante a retomada do aquaviário. A Praça do Papa, eu costumo pedalar por Vitória no final de semana, virou uma atração turística. A Praça do Papa ali, o aquaviário, na prainha, em Cariacica. Pessoas que vêm do interior do estado ou de outros estados vêm para conhecer o aquaviário. Aquaviário este, que agora está sendo importado
servindo de inspiração para a ilha de Florianópolis. Ah, que legal, que parece muito com Vitória, inclusive, muito, né? Parecido, né? A ilha de lá é um pouco maior, mas alguns amigos, né, parentes de amigos, sempre questionavam, poxa, Florianópolis não tem aquaviário, podia se inspirar aqui no estado, né, na Grande Vitória, e agora a gente está recebendo as notícias aí que Florianópolis, inspirado na nossa região da Grande Vitória, vai contar também com o aquaviário. Olha que bacana. Sensacional, essa eu não sabia, fiquei feliz em saber, viu? Você comentou sobre alguns programas, né, que o Estado tem, um deles, o Qualificar, que é um programa fantástico. Eu me lembro da última formatura que a gente foi ali no espaço de eventos do aeroporto, um mar de gente, de pessoas que estavam se formando. Isso é muito legal, você levar a possibilidade dessa pessoa ter um ofício, ter a oportunidade de gerar a própria renda. E aí eu te pergunto, serve de gancho para a próxima pergunta. Nossas equipes, né? Nossas equipes, hotel, restaurante, o pessoal que dirige não só o táxi, mas motorista aplicativo, eles estão prontos para receber os nossos turistas? Como é que está isso na sua avaliação? Sim, acho que sempre pode melhorar, né? Mas de uns tempos para cá, esse salto já vem acontecendo. Tem melhorado essa qualificação, né? Seja com Qualificar, o trabalho das escolas técnicas também, o trabalho do Sistema S, né? A gente vê um movimento caminhando, todo mundo remando no mesmo sentido. Está melhorando, né? E também isso daí é traduzido em melhoria da qualidade de vida dos capixabas. Não só para o turista, mas também para aquele que faz um curso do Qualificar, um curso técnico, um curso do Senac, né? E passa até a empreender, gerar emprego. O resultado disso é que o estado do Espírito Santo hoje está com a sua menor taxa de desemprego, Felipe, de toda a série histórica, 3%, abaixo da média nacional que está próximo de 6%. É a metade da taxa de desemprego do Brasil. O Instituto Jones, que esse ano completa 50 anos de história, a gente acompanha esses números que embasam essas políticas públicas com muito entusiasmo. E compartilho como capixaba também esse orgulho que você comentou. Há 25 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ia para fora do Espírito Santo, as pessoas falavam, você mora no Espírito Santo, lá é muito violento, lá tem um problema lá do crime organizado, né? Hoje a gente põe a camisa, trabalha, confia e poca e vai para os 4 cantos do Brasil e é sempre elogiado pelo que a gente tem aqui no nosso estado. Gente trabalhadora e resultado da melhoria da qualidade de vida da população. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa e que não tem a conceituação mais ampla do trabalho. Você comentou agora, você fez uma introdução, né, do trabalho que o Instituto Jones faz. Mas vocês passeiam por outras áreas também na pesquisa, né? O Instituto Jones é como se fosse o IBGE do estado do Espírito Santo. É a Casa da Inteligência Pública dos capixabas. Está a serviço dos capixabas porque a gente produz informação, dados estratégicos, conhecimento, inteligência para realizar transformações sociais e econômicas na vida dos capixabas por meio de políticas públicas. Temos parcerias, como a parceria que a gente teve com o então secretário Felipe Lemos, na nossa Setur, que deixou um legado lá na nossa secretaria, onde a gente produz aí o boletim de informações da economia do turismo. E aí a gente consegue medir, através das pesquisas, que o turismo aqui no estado representa 7%, 8% da nossa economia. Olha, isso é bom, hein? E também a sociedade. Temos uma biblioteca pública, então é a casa da inteligência dos capixabas aí. Não, isso é muito interessante, ouvir a sua explicação e poder compartilhar isso com quem está em casa aqui assistindo a gente no Ponto de Vista, é muito interessante para que as pessoas entendam que política pública, né, levar um conceito, levar ali uma situação que vai de fato melhorar a vida da população, precisa haver um estudo sobre isso, um estudo de como isso deve ser colocado, como isso deve ser feito, como isso vai impactar a vida de quem está ali. E se não tiver esse olhar técnico, esse olhar, esse estudo, né, para entender, isso pode dar errado. Sim. E aí você vai perder um tempo, vai perder um investimento. Por isso é muito importante a gente entender o que é o Instituto Jones, o trabalho que é feito lá e principalmente o quanto contribui para as políticas públicas. Você citou aí o Estado Presente, entre outros tantos projetos que acontecem no nosso estado e que melhoram a sua vida, a minha, a nossa vida. Nós somos capixabas, nós moramos no nosso estado, queremos o melhor estado do Brasil, sempre vamos batalhar por isso e temos muito orgulho de ver onde está o nosso Espírito Santo. Quando a gente pega rankings nacionais, rankings de investimento, entre outros, da educação,
ver o Espírito Santo despontando nesses rankings é de uma felicidade, de um orgulho muito grande. Pablo vai continuar com a gente aqui depois do intervalo, porque ele prometeu que ele vai dizer quais são os lugares que ele mais visita enquanto turista, quando está de folga, quando não está ou dando aula ou no Instituto Jones. Para onde ele vai nos momentos de folga? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as regiões do nosso estado, né? Região norte, região sul, nosso litoral que é tão rico e, claro, sempre com números e informações. Fica por aí que a gente volta já. De volta com um ponto de vista e um assunto muito bom, delicioso. Afinal de contas, quem não gosta de viajar, de turistar, de conhecer um pouquinho mais, né? O nosso estado, então, que tem tanto lugar bonito, melhor ainda. Estou aqui com o Pablo Lira, presidente do Instituto Jones. O Pablo realiza muitas pesquisas junto com a equipe dele, que é uma equipe super competente. Conheço a turma, uma turma extremamente competente, técnica, que realizam pesquisas e ajudam muito a embasar as políticas públicas do nosso estado. E aí o Pablo comentou no bloco anterior o quanto representa em números, né, essa economia do turismo. Você falou algo em torno de 7, 8%. Queria que você explicasse melhor para quem está em casa esse universo. Quando você fala de economia do turismo, você fala do quê? Dos bares, dos restaurantes, dos empregos, que são, dos eventos, né? Tudo que acontece em torno disso. Sim, a gente leva em conta aí para calcular as atividades características do turismo, que compõem essa economia do turismo. Representa 7, 8% da economia do Espírito Santo, nosso PIB. E é traduzido aí pelas atividades, né? Esse número ele é traduzido pela hotelaria, pelo setor aí de eventos, atividades culturais, transporte, bares, restaurante. Então, todas as atividades que estão aí conectadas com as atividades características do turismo compõem esse número. E esse número também é traduzido na geração de emprego e renda. A gente chega aí a 8,5%, 9% da força de trabalho das pessoas empregadas aqui no estado na economia do turismo. Do total de pessoas empregadas, 7, 8%, 8,5% são pessoas que estão trabalhando na economia do turismo. Número bom. Número muito bom. Um dado também relevante, Felipe, é que olhando a informalidade, são atividades ali que no turismo a informalidade costuma ser maior do que a média geral dos empregos. Mas no Espírito Santo, a informalidade ela está ficando abaixo da média nacional. Do total de empregos aí, 35%, 36% são informais. Já no Brasil, chega a 38%, 39% a média nacional. E um dado excelente, que agora nesse ano de 2025, seguindo a tendência de 2024, o Espírito Santo está com os melhores, o quarto e o terceiro melhor resultado na economia do turismo no Brasil. A gente fica na frente da Bahia, estados consagrados, de Minas Gerais, olha só, que já tem um histórico aí de atividade, de atrativos turísticos. Sim. Olha o evento que é o Carnaval da Bahia, né? Mas aqui no Espírito Santo, que é um estado pequeno, como a gente falou, é aguerrido e está dando show tanto no desfile aí do nosso Sambão do Povo, as nossas brilhantes escolas de samba, mas também os blocos tradicionais de carnaval aqui do Espírito Santo. Sem falar do carnaval do interior, Guriri, Conceição também. Da Barra, no sul do estado, também atrai Litoral muita Sul, gente. sim. Né? Guarapari, que você conhece bem. Isso aí. Ô Pablo, será que existem cidades que os turistas procuram mais? Vocês conseguem pesquisar isso também? Os destinos mais buscados aqui no Espírito Santo? Sim, a gente tem a região metropolitana da Grande Vitória, e aí eu vou ser bairrista, né? Guarapari, Vila Velha, Serra, Aracruz, Vitória também por ser capital. Temos também no litoral sul Piúma, Marataízes, Itapemirim. Na região norte também São Mateus, temos Guriri, Conceição da Barra, o nosso forró lá de Conceição da Barra também, né? Itaúnas. Temos a região de montanha se destacando com Domingos Martins, Venda Nova, Santa Teresa, que teve um projeto lá há 10 anos atrás da Rua de Lazer de Santa Teresa, governo do estado, teve o Instituto Jones também pesquisando, na época era a primeira gestão do governador Casagrande. Olha o salto que deu Santa Teresa ali com esse projeto importante do turismo. Então são esses municípios, Cachoeiro de Itapemirim,
Ali no sul do estado tem também um turismo de negócios, também atividades de serviço. Muitas pessoas do norte fluminense e do leste mineiro ali procuram Cachoeiro porque concentra muitas atividades especializadas médicas, de educação. Então, essa diversidade do estado, esses municípios acabam se destacando, mas a gente tem riqueza em todos os municípios, né? Desde o menor município até o maior, a gente tem as suas particularidades. E você, enquanto secretário aí da Setur, a gente viu ali na Feira dos Municípios, né? Que gostoso que é aquele ambiente. Maravilhoso. Todo município capixaba, os 78 municípios com as suas riquezas, o seu valor e força do turismo. E como tem valor, como tem coisa boa no nosso estado. Você dá uma volta na Feira dos Municípios, você não consegue fazer em um dia só não, tá? Vou te informando logo que você se preparar para a feira do ano que vem. Se você não teve a oportunidade de ir neste ano, no ano que vem, vá, se programe, se planeje. Não dá tempo, a gente roda e dá vontade de ficar em cada um stand, né? Para conhecer um pouquinho mais a particularidade daquele município. Ô Pablo, a impressão que dá é que os turistas vêm assim, de repente, mais de perto, talvez em mais volume. Sim. Né? Eles vêm mais de carro ou de avião? Vem mais de carro, né? Por conta desse turismo de proximidade que a gente raio chama. De... Você pode pegar aí num 400, raio de 500, 600 quilômetros, né? Isso. Lembrando que o estado do Espírito Santo, se a gente traçar um raio de 1.200 quilômetros da capital, a gente tem mais de 70% da economia do Brasil concentrada nesse raio de 1.200 quilômetros. Então a gente pode ampliar muito esses horizontes do turismo, porque o Espírito Santo, além dessa força que a gente tem do turismo, ele está muito bem localizado. Mas essas viagens de carro que a gente observa, chega aí numa distância média de 600, 400 quilômetros, né? Que são grandes cidades que a gente tem aqui próximo, olhando para a capital, né? Mas tem a área de influência do estado do Espírito Santo. O aeroporto, que já foi um sufoco, já foi um problema muito grande aqui para o nosso estado, hoje é motivo de orgulho. A gente tem um aeroporto que liga o Espírito Santo a diversas cidades aqui do Brasil, que facilita, né, a chegada do turista, facilita muito a gente receber e em volume os turistas. Mas eu imagino, e aí eu quero te perguntar, se um gargalo a se pensar e se resolver, e isso já vem sendo feito, mas de repente a gente precisa acelerar, seriam as rodovias, em especial a 262. Sim, a gente tem aí, como você bem pontuou, né, o aeroporto, a gente conseguiu superar a novela do nosso aeroporto, né, que está operando, é um dos melhor avaliados no Brasil, mas um dos principais gargalos para o nosso turismo, considerando essa característica do turismo mais de proximidade, é a questão logística. Imagina, Felipe, se a BR-262 já tivesse duplicada. Nossa, imagine. O fluxo turístico, região metropolitana, região serrana, Minas Gerais, região serrana, outros estados, região serrana. Então, esse é um dos principais gargalos. O governador Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraz estão empenhados, estão direcionando recursos próximos de 3 bilhões de reais para a duplicação da 262. Depende do esforço do governo federal. E aí eu vou fazer aqui uma defesa em nome dos capixabas, né? Não estou falando somente desse governo federal, mas nas últimas 4 décadas, os governos que passaram por Brasília têm uma dívida histórica com os capixabas, uma falta de um investimento adequado na nossa logística. Nós estamos falando do estado que está conectado com a economia mundial, tem uma vocação logística, turística que a gente está falando aqui, e já passou da hora das nossas rodovias federais serem duplicadas e modernizadas. Olha como que já dinamizou o fluxo turístico ali para o sul do estado, com a duplicação da BR-101. Então, concordo com você, um dos principais gargalos que a gente tem é essa questão do modal rodoviário, principalmente as rodovias federais. Falando um pouco sobre um outro modal, a gente conta com um ativo aqui, é a ferrovia Vitória-Minas, sim. Que é uma particularidade, um ponto muito positivo para o nosso turismo aqui, transporte de passageiros através da estrada de ferro Vitória-Minas, que foi modernizada e é mais uma opção para o turista que quer conhecer a nossa terra de coração, o estado do Espírito Santo.
Prometi, não posso encerrar sem antes perguntar. Temos aí poucos segundos, ó. Regressiva na tela. Pablo Lira visita quais cidades quando está de folga? Guarapari, principalmente, mas as praias da Serra, Aracruz, região serrana, Venda Nova, Domingos Martins, também a região do Caparaó, Guaçuí, tem ido para lá, Vargem Alta, entre outros municípios, Litoral Sul e por aí vai. A verdade é que todo lugar que a gente vai nesse estado, a gente é bem recebido porque é um povo acolhedor e sempre tem um pouquinho de cultura, de gastronomia, coisas muito boas para oferecer para os turistas. Pablo Lira, obrigado, amigo, por ter vindo. Enriqueceu bastante aqui, compartilhando o seu conhecimento, não comigo, mas quem está aqui acompanhando a gente no Ponto de Vista, todos os dias, às 2 da tarde, de terça a quinta, aqui na TV Tribuna. Obrigado por ter vindo. Obrigado você, meu irmão, e parabéns pelo brilhante trabalho que você realiza aqui no nosso estado e o ponto de vista extremamente qualificado com o meu amigo Felipe Lemos. Parabéns. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Até a próxima. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.